8 de setembro de 2022. O fim de uma era e o começo de uma nova história para a humanidade. A Rainha Elizabeth II, que viveu 96 anos na Terra, 70 de reinado, morre na capital da Escócia. A causa ainda não foi divulgada, mas ela vinha há algum tempo passando por problemas respiratórios. Os últimos momentos de Elizabeth II foi ao lado da família. As últimas informações sobre o funeral devem seguir um protocolo que pode durar até 10 dias. Quando o agora rei Charles III irá assumir oficialmente a coroa? Isso pode demorar até mais de um ano. Todos os detalhes sobre a morte da Rainha Elizabeth II, a repercussão internacional. Chefes de Estado do mundo inteiro lamentaram a partida da Rainha da Inglaterra. No Brasil, foi decretado um luto oficial de 3 dias em virtude da morte da segunda monarca mais longeva da história. E ainda, você vai saber de algumas curiosidades, como por exemplo, você sabia que Elizabeth II esteve no Brasil e no Recife? Todos os detalhes você vai ter agora na edição especial do Expresso Direto. Boa noite para você. 8 de setembro de 2022. Sem dúvida, não vai ser uma data esquecida nem por muito tempo. Essa foi uma data que marcou o fim de uma era e o começo de uma nova história para a humanidade. Hoje não se falou em absolutamente nada a não ser do estado de saúde de Elizabeth II. Até por volta das 2h33 da tarde no horário de Brasília, que foi quando o Palácio de Buckingham em Londres confirmou oficialmente a morte daquela que é a segunda monarca mais longeva da história da humanidade. A monarca que nunca morreria e jamais morrerá. Assim, Elizabeth II é lembrada pelos britânicos. A rainha que ficou 7 décadas ininterruptas no poder esteve passando seus últimos dias na Escócia, no Palácio de Balmoral, sua residência favorita. Em 70 anos, Elizabeth testemunhou a história, a Guerra das Coreias, toda a Guerra Fria, a Guerra do Golfo, a Guerra Irã-Iraque, a Guerra do Iraque, a ditadura militar brasileira por inteiro, ao menos 6 papas, 15 primeiros ministros, a morte de Diana, a morte de Ayrton Senna, o 11 de setembro de 2001, terremotos e tsunamis, o fim da União Soviética, a chegada do homem à Lua, a guerra do Vietnã, o desastre de Chernobyl, a guerra da Ucrânia. Tanta história esta senhora de 96 anos tinha para contar e que agora nos deixou. Elizabeth II não chegou ao poder do nada. Seu tio abdicou do reinado e deu para João VI, o seu irmão, pai de Elizabeth II. Quando ele morreu em 52, ela assumiu e desde então virou celebridade. Celebridade que fecha as cortinas do seu reinado e passa o trono para o filho mais velho, Charles. Mas a rainha mais popular sempre terá o carinho dos súditos, que até nos escândalos não a abandonou. Elizabeth II, ela assumiu o trono, como você pode perceber, em 1952. Por mais de 70 anos foi chefe de Estado, não somente do Reino Unido, mas de países como Austrália e Nova Zelândia na Oceania, países da África e também do Canadá, que tem como primeiro-ministro como o responsável direto de responder à política do país, assim como acontece também com o Reino Unido. Elizabeth II era uma mulher discreta e buscava não seguir posições políticas. Muito pelo contrário, ela fugia do debate, buscando ter um tom neutro e imparcial. O mundo já não será mais o mesmo.
A Rainha Elizabeth II, que viu momentos históricos acontecerem em seu reinado, pode ser desafiador para os britânicos e, consequentemente, para o resto do mundo. Com escândalos, Elizabeth reinou e ganhava popularidade. Ela foi chefe de Estado do Reino Unido, de países da África, Austrália e Nova Zelândia, e a chefe oficial do Canadá. Respeitada por muitos, Elizabeth II era querida no meio geopolítico. Ela que vivenciou uma ruptura da Inglaterra com a União Europeia. Nunca foi capaz de opinar. Sempre discreta, Elizabeth é sucedida pelo agora rei Charles III, que é mais próximo dos holofotes do que a mãe e menos popular que a rainha. Este talvez seja um impasse fundamental no desenvolvimento da economia britânica a partir de agora. Nos próximos dias, Charles deve ser oficialmente empossado rei e o enterro de Elizabeth II, a segunda monarca mais longeva da história, deve ocorrer, segundo os protocolos, em 10 dias. Apesar disso, Elizabeth II se envolveu em alguns escândalos por conta justamente da forma como o Reino Unido era governado, construindo praticamente uma política de colonizar alguns países, principalmente da África. Mas alguns países, como por exemplo a África do Sul, deixaram de ter o comando inglês e se fortaleceu. Apesar disso, Elizabeth II, mesmo vivendo nos escândalos, era uma monarca que conseguia cada vez mais cativar o desejo e o gosto da população. Elizabeth nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela chegou ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, após a morte do pai, George VI, mas precisou esperar até o mês de junho do ano seguinte para ser coroada como 40ª soberana da Inglaterra. A partir desse momento, dedicou incansavelmente a vida às obrigações e visitas oficiais, essencialmente cerimoniais de chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, líder da comunidade britânica e governadora suprema da Igreja Anglicana. Nos últimos anos, a rainha da Inglaterra diminuiu significativamente a quantidade de aparições públicas e teve que enfrentar a Covid-19, que a deixou muito cansada, a morte do marido Philip em abril de 2021 e as diversas crises da família real. Entre as polêmicas está o chamado Brexit, a mudança do neto Harry e da esposa Meghan para os Estados Unidos, de onde acusaram a realeza de ser racista e não ter solidariedade, questões que a monarca prometeu tratar de modo privado. Elizabeth também precisou enfrentar o escândalo protagonizado por Andrew, que muitos apontam como o filho favorito, que teve que abandonar a vida pública pela amizade com o falecido empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de explorar sexualmente menores de idade. Em junho, o Reino Unido celebrou com muita festa o Jubileu de Platina, o aniversário de 70 anos da chegada ao trono da soberana, em celebrações nas quais ela pouco participou. O príncipe Charles, o próximo na linha de sucessão, tem assumido cada vez mais funções oficiais que seriam da rainha. Mas os problemas não ficaram restritos aos últimos anos. Ao longo do reinado, Elizabeth II se esforçou para manter o prestígio da monarquia, desestabilizada por uma série de escândalos, entre eles os divórcios dos 3 filhos mais velhos. Quando em 1997 ocorreu a morte trágica da princesa Diana, divorciada há alguns anos do príncipe Charles, os britânicos emocionados criticaram a frieza da soberana. Este foi um duro teste para a monarquia. Mas a família real recuperou pouco a pouco a credibilidade, demonstrando a capacidade para a renovação dentro da continuidade durante o suntuoso casamento do príncipe William, primogênito de Charles e Diana, com a jovem de classe média Kate Middleton. Quando celebrou o Jubileu de Diamante em 2012, a popularidade da rainha estava tão alta quanto no momento da coroação. Em 9 de setembro de 2016, a monarca se tornou a pessoa a ocupar por mais tempo o trono britânico. Durante os anos de reinado, Elizabeth II lidou com 13 primeiros ministros britânicos em audiências semanais no Palácio de Buckingham. Quase sempre respeitou o princípio de não se envolver publicamente em política, mas nos referendos de independência da Escócia em 2014 e sobre a permanência na União Europeia, foram divulgadas declarações da rainha feitas de forma privada, nunca desmentidas, que apontavam pela preferência por manter os escoceses no país e abandonar o bloco europeu.
A morte de Elizabeth II deixa órfãos da chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Elizabeth II foi uma mulher popular e que por muito tempo governou sobre a ética da etiqueta um país inteiro e outras nações consequentemente. Este é o comentário que a repórter Elaine Oliveira, do Ponto Direto, vai fazer agora excepcionalmente para nós dessa noite. O mundo recebeu a notícia no meio da tarde de hoje, dia 8 de setembro de 2022, o falecimento da Rainha Elizabeth II, uma mulher que acompanhou muitos acontecimentos históricos ao longo dos anos. Foram 70 anos de reinado, a sexta mulher a assumir o trono britânico. Rainha Elizabeth, ela teve uma contribuição para o mundo de várias formas, em especial pelo fato de dar continuidade ao legado do seu pai. Com o falecimento, Elizabeth assume o trono com apenas 25 anos de idade e reinou durante 70 anos. Elizabeth, ela foi uma mulher que ela não se ouvia muito a voz de Elizabeth, mas a sua voz era ouvida através das suas ações, das suas atitudes, por meio do primeiro-ministro, alguns primeiros ministros e ministras que passaram durante todo esse tempo. Uma mulher que assume o trono da Inglaterra, uma mulher jovem, que aparentemente para algumas pessoas, uma mulher inexperiente, uma mulher que poderia não dar conta do recado ou não cumprir com as responsabilidades que foram designadas, mas ao longo dos anos ela mostrou que estava preparada sim, que ela era uma mulher que poderia liderar sim, e que ela foi preparada para ocupar o cargo que estava assim a esperando. Então ela vai, mas as suas lembranças vai ser sempre lembrada por todos aqueles que admiraram. Elizabeth, ela esteve aqui no Recife em 1968. Foi um ano de muitos acontecimentos, a morte de Martin Luther King. Também o Brasil passava por um período de ditadura militar, mas ela esteve em Recife, ela visitou, passou algumas horas, sempre muito pontual, sempre chegava antes nos seus compromissos, visitou o Palácio do Governo, também recebeu um presente de Brenan, onde ficou mais encantada com a embalagem do que a própria cerâmica, mas ficou feliz e agradecida. Então a gente pode dizer que a rainha esteve no nosso país, Pernambuco. Ao longo da história desses 70 anos em que ela esteve no comando da Inglaterra, ela foi testemunha ocular da história, desde a Guerra da Coreia até a Guerra da Ucrânia, passando por outros conflitos internacionais, sejam eles, e também acontecimentos bons e ruins, tanto para a Inglaterra quanto para o restante do mundo. A monarca que nunca morreria e jamais morrerá. Assim, Elizabeth II é lembrada pelos britânicos. A rainha que ficou 7 décadas ininterruptas no poder esteve passando seus últimos dias na Escócia, no Palácio de Balmoral, sua residência favorita. Em 70 anos, Elizabeth testemunhou a história, a Guerra das Coreias, toda a Guerra Fria, a Guerra do Golfo, a Guerra Irã-Iraque, a Guerra do Iraque, a ditadura militar brasileira por inteiro, ao menos 6 papas, 15 primeiros ministros, a morte de Diana, a morte de Ayrton Senna, o 11 de setembro de 2001, terremotos e tsunamis, o fim da União Soviética, a chegada do homem à Lua, a guerra do Vietnã, o desastre de Chernobyl, a guerra da Ucrânia. Tanta história esta senhora de 96 anos tinha para contar
e que agora nos deixou. Elizabeth II não chegou ao poder do nada. Seu tio abdicou do reinado e deu para João VI, o seu irmão, pai de Elizabeth II. Quando ele morreu em 52, ela assumiu e desde então virou celebridade. Celebridade que fecha as cortinas do seu reinado e passa o trono para o filho mais velho, Charles. Mas a rainha mais popular sempre terá o carinho dos súditos, que até nos escândalos não a abandonou. A seguir você vai ver a rainha do Brasil, Elizabeth II, em 68, esteve em solo brasileiro e deu uma passadinha também pela capital pernambucana. Como foi isso? E também as informações sobre enterro e velório daquela que se tornou a segunda monarca mais longeva da história do todo o planeta. A gente voltar já. A última foto de Elizabeth II em vida foi registrada na última segunda-feira, quando ela recebeu na Escócia a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Esta imagem mostra Elizabeth II sozinha, atrás uma fogueira acesa. Os últimos momentos de uma monarca que estava se despedindo não somente daqueles que eram seus súditos, mas de todo um planeta que durante 96 anos se acostumou a acompanhar a sua vivência. Mas em 1968, Elizabeth II esteve no Brasil, numa viagem oficial junto com o marido, o príncipe Philip. Nessa viagem oficial pelo território brasileiro, que foi em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, também estava no mapa Pernambuco. As imagens que vocês veem são fotos do Jornal do Comércio e do Diário de Pernambuco na época, onde mostra a Rainha Elizabeth passando de carro pela orla da praia de Boa Viagem. Ela chegou a sair do aeroporto, indo em direção até o Palácio Campo das Princesas, onde ela ficou por cerca de 50 minutos. Faltando pouquíssimos minutos para o previsto dela chegar no Recife, foi quando ela chegou, mantendo assim a tradição da pontualidade britânica sempre tratada com prioridade. Logo depois disso, a Rainha Elizabeth II ganhou um presente de Francisco Brenan, um presente para homenagear a recepção de Elizabeth II, que foi elogiado principalmente pelo príncipe Philip, a sua embalagem. Essa história curiosa foi contada por Francisco Brenan em vida, que se sentiu agraciado, já que a embalagem foi feita de madeira na própria oficina em que ele comandava. Isso para ele foi uma honra igual, segundo o relato que ele fez. Essa foi a primeira e única passagem de Elizabeth II pelo Brasil, justamente num período em que o país estava passando por situações complicadíssimas, pelo fato da ditadura militar estar ali acirrando cada vez mais os seus ânimos, quando Costa e Silva assinou o ato institucional número 5, o AI-5. E também mundialmente, já que o mundo estava consternado com o assassinato de Martin Luther King. Mas o mundo ainda tentava entender ali um pouco a questão do Vietnã. A guerra do Vietnã foi uma dos acontecimentos que Elizabeth II acompanhou em vida todo o desenrolar dessa guerra. Uma guerra que chocou a todos, assim como também foram as guerras do Irã-Iraque, a Guerra do Golfo e também a Guerra do Iraque em 2003. No último ano de vida, ela testemunhou a Guerra da Ucrânia.
Todos esses conflitos internacionais mexeram consideravelmente com a economia mundial, mas ela, como chefe de Estado, pôde ter aquele pulso firme para poder tentar ali manter a suavidade no poder britânico. Elizabeth nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela chegou ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, após a morte do pai, George VI, mas precisou esperar até o mês de junho do ano seguinte para ser coroada como 40ª soberana da Inglaterra. A partir desse momento, dedicou incansavelmente a vida às obrigações e visitas oficiais, essencialmente cerimoniais de chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, líder da comunidade britânica e governadora suprema da Igreja Anglicana. Nos últimos anos, a rainha da Inglaterra diminuiu significativamente a quantidade de aparições públicas e teve que enfrentar a Covid-19, que a deixou muito cansada, a morte do marido Philip em abril de 2021 e as diversas crises da família real. Entre as polêmicas está o chamado Brexit, a mudança do neto Harry e da esposa Meghan para os Estados Unidos, de onde acusaram a realeza de ser racista e não ter solidariedade, questões que a monarca prometeu tratar de modo privado. Elizabeth também precisou enfrentar o escândalo protagonizado por Andrew, que muitos apontam como o filho favorito, que teve que abandonar a vida pública pela amizade com o falecido empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de explorar sexualmente menores de idade. Em junho, o Reino Unido celebrou com muita festa o Jubileu de Platina, o aniversário de 70 anos da chegada ao trono da soberana, em celebrações nas quais ela pouco participou. O príncipe Charles, o próximo na linha de sucessão, tem assumido cada vez mais funções oficiais que seriam da rainha. Mas os problemas não ficaram restritos aos últimos anos. Ao longo do reinado, Elizabeth II se esforçou para manter o prestígio da monarquia, desestabilizada por uma série de escândalos, entre eles os divórcios dos 3 filhos mais velhos. Quando em 1997 ocorreu a morte trágica da princesa Diana, divorciada há alguns anos do príncipe Charles, os britânicos emocionados criticaram a frieza da soberana. Este foi um duro teste para a monarquia. Mas a família real recuperou pouco a pouco a credibilidade, demonstrando a capacidade para a renovação dentro da continuidade durante o suntuoso casamento do príncipe William, primogênito de Charles e Diana, com a jovem de classe média Kate Middleton. Quando celebrou o Jubileu de Diamante em 2012, a popularidade da rainha estava tão alta quanto no momento da coroação. Em 9 de setembro de 2016, a monarca se tornou a pessoa a ocupar por mais tempo o trono britânico. Durante os anos de reinado, Elizabeth II lidou com 13 primeiros ministros britânicos em audiências semanais no Palácio de Buckingham. Quase sempre respeitou o princípio de não se envolver publicamente em política, mas nos referendos de independência da Escócia em 2014 e sobre a permanência na União Europeia, foram divulgadas declarações da rainha feitas de forma privada, nunca desmentidas, que apontavam pela preferência por manter os escoceses no país e abandonar o bloco europeu. A morte de Elizabeth II deixa órfãos da chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Nova Zelândia e Canadá. E desde os primeiros momentos em que todo mundo tentava entender o que estava acontecendo com a Rainha Elizabeth II ainda em vida, vários súditos começaram a prestar homenagens no Palácio de Buckingham. O dia todo não se falava em outra coisa a não ser na rainha, e muitos súditos foram até a porta do palácio prestar as últimas homenagens, o último adeus. Resta agora entender como é que vai ser o processo de despedida oficial de Elizabeth II, já que o Reino Unido há 70 anos não sabia o que era perder o seu principal líder. Agora, a monarca já falecida irá passar por um protocolo, onde ela deverá passar ainda alguns dias na capital da Escócia, para depois ela ser transferida para Londres, onde lá deverá ficar 3 dias em velório público para todos aqueles que quiserem ir prestar o seu último adeus no Palácio de Buckingham. Depois disso, haverá todo um cortejo fúnebre até o enterro. Isso, segundo cálculos da imprensa britânica, deve durar cerca de 10 dias. E a seguir você vai ver como é que fica o Reino Unido a partir de agora com a partida de Elizabeth II. Agora
ele se chama Rei Charles III. Como vai ser o processo de empossamento, de coroação do agora novo rei? E como fica a linha sucessória para o trono britânico? A gente volta já já. Chefes de Estado do mundo inteiro prestaram homenagens àquela que já governou a Inglaterra com pelo menos 15 primeiros ministros. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair prestou condolências à sua ex-patroa, melhor dizendo. Já a mesma coisa fez também o ex-premier britânico David Cameron. Nos Estados Unidos, o atual presidente Joe Biden se mostrou consternado com a perca da rainha Elizabeth II. O ex-presidente americano Barack Obama fez um texto longo prestando homenagens à rainha Elizabeth. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro lamentou profundamente a morte e disse que os brasileiros também estão consternados com sua perda. No final da publicação, o presidente Jair Bolsonaro colocou os seguintes dizeres, abre aspas, Deus salve a rainha, fecha aspas. Deus salve a rainha é, vamos dizer assim, o jargão utilizado pelos britânicos, principalmente no hino deles, para poder também ser... Afinal de contas, o presidente brasileiro decretou 3 dias de luto por conta da morte da rainha da Inglaterra. No final da publicação, o presidente Jair Bolsonaro colocou os seguintes dizeres, abre aspas, Deus salve a rainha, fecha aspas. Deus salve a rainha é, vamos dizer assim, o jargão utilizado pelos britânicos, principalmente no hino deles, para poder também celebrar uma homenagem à rainha Elizabeth II. Vocês viram aí essas imagens mostrando aí as declarações dos chefes de Estado. O Papa Francisco, que é o 6º ou 7º pontífice da Igreja Católica a passar por esse cargo logo nesses 70 anos que Elizabeth II esteve comandando a Inglaterra, ele se mostrou também consternado com a morte da rainha Elizabeth II. Bom, agora vem a pergunta, como é que vai ficar o Reino Unido durante esse processo em que ainda vai haver a coroação do filho mais velho de Elizabeth? Pois bem, o agora nomeado Rei Charles III ainda tem mais um ano para poder ser empossado e coroado rei oficial da Inglaterra. Aos 73 anos de idade, ele é o monarca mais velho a assumir o trono britânico. E isso ainda precisa passar por um processo, até porque ele precisa ser empossado em todas as nações em que o Reino Unido é governado e em todas as nações em que ele, como chefe de Estado monárquico, acaba sendo o líder. Todos os países que eu já citei, na Oceania, o Canadá, as Ilhas das Bermudas e ali também no próprio Reino Unido, como Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, a Escócia, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o país de Gales, enfim, várias nações ele precisa ainda poder passar, ser empossado para poder finalmente ser coroado rei. E isso aí pode durar mais de um ano, ou seja, talvez em 2024 é que a gente possa ter a oficialização da coroação do rei Charles III. Por enquanto ele segue nomeado como rei por conta justamente dessa linha sucessória imediata que ele precisa tomar por conta da morte da mãe. Pois bem, as últimas informações sobre a morte de Elizabeth II, repetindo novamente para vocês, ela morreu na Escócia, no Palácio de Belmore, onde ela estava há uma semana. Era a residência favorita dela. E
essa semana ela teve a última fotografia, o último registro dela ainda em vida, que é esse aí que você vê novamente na tela, que é ela recebendo agora a nova primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss, e ela ali, depois isoladamente, atrás dela uma fogueira solitária ali, como uma última homenagem, a despedida da rainha a todo mundo. Por sinal, um jornal britânico reparou, e a gente vai observar, na imagem que ela aperta a mão da Liz Truss, percebe-se uma mancha roxa na mão da rainha Elizabeth II. Ainda não se tem explicação do que motivou esse surgimento na mão dessa marca roxa na mão da rainha Elizabeth II. Hoje pela manhã, os médicos apresentaram profunda preocupação com o estado respiratório da rainha e convocou todos os familiares para irem até a Escócia. Todos os filhos e netos foram até o Palácio de Belmore. E às 2h33 da tarde, horário de Brasília, é que veio a confirmação de que a rainha Elizabeth II, de 96 anos, morreu. A rainha Elizabeth II, que ficou 70 anos e 7 meses no comando do Reino Unido. Foi a segunda chefe de Estado mais longeva da história, ficando atrás somente do Rei Leão da França, que ficou 72 anos e 110 dias. A Elizabeth II nasceu em 1926 e parte agora aos 96 anos em 2022, deixando todo um país consternado, de luto e toda uma geopolítica global imprevisível, cada vez mais imprevisível. Já estávamos turbulentos por conta da guerra na Ucrânia e aí estamos ainda mais com a imprevisibilidade do comportamento político que o Reino Unido agora deverá tomar, com uma nova primeira-ministra e agora um novo líder real. A gente vai seguindo com essa cobertura nos próximos dias sobre a morte da rainha Elizabeth II. Também estamos preparando uma cobertura especial para o funeral, o cortejo fúnebre da rainha Elizabeth II e todas as despedidas à rainha da Inglaterra. Você pode continuar acompanhando conosco aqui a nossa programação, porque vamos continuar com essa cobertura especial. A qualquer momento voltaremos com novas informações e amanhã, na edição de sexta-feira do Expresso Direto, todos os detalhes restantes. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.